Fala galera, Laerte Viana na área, mais um russo se ferrou no UFC e isso pode ser bom pro Brasil, um dos nossos pode ser favorecido. Já vou explicar tudo aqui pra vocês, mas logo de cara deixa um like no vídeo, se inscreva no canal pra dar aquela moral, porque é sempre muito importante. Começo de junho vai mudar tudo aqui no canal, as novidades que eu venho prometendo estão quase prontas, saindo do papel e eu conto com esse apoio de vocês. Beleza? Obrigado pela moral, vamos pra resenha. Admita, você já falou, ou pelo menos já ouviu alguém dizendo que os russos são os favoritos do Dana White, que são protegidos pelo UFC, favorecidos. Sim, podemos citar alguns casos de atletas que foram privilegiados, tiveram caminhos e casamentos escolhidos a dedo. Eu mesmo já citei alguns aqui no canal que tiveram uma sessão rápida, só que também já citei outros que acabaram se ferrando. No fundo, a gente precisa analisar o contexto geral e fala muito mais sobre a individualidade, o indivíduo, do que a nacionalidade. Assim como alguns russos foram sim favorecidos, outros acabaram se ferrando, tendo caminhos complicados. Magomed Ankalaev, antes de ser campeão, precisou percorrer o caminho mais longo e espinhoso dos meio pesados. Emplacou 13 lutas de invencibilidade, varreu toda a elite e ainda assim, antes de receber a sua chance, precisou ver o número 8, Khalil Rountree, passar à sua frente. Só ganhou o title shot contra o Alex Poatan quando simplesmente não havia mais nenhuma possibilidade na mesa, porque se tivesse, era bem possível que ele rodasse novamente. O caso do Mohamed Mokaev também é bastante emblemático. Jovem, só 24 anos, extremamente talentoso, invicto e com 7 vitórias em 7 lutas no Ultimate. Já estava na elite, seria o próximo a disputar o cinturão e foi simplesmente demitido sem maiores explicações. Foi de possível próximo campeão para descartado. Já venceu uma luta fora no Brave, tem outra marcada para junho e ainda não há qualquer indício de que ele vai voltar para a maior organização do mundo. Belal Muhammad não é russo, mas treina com a galera de lá e foi outro que também teve que cortar um dobrado. Precisou fazer 3, 4 vezes a mais do que a concorrência até ter a sua oportunidade no topo. E agora que perdeu, dificilmente vai ter uma nova chance, principalmente porque a renovação das 77 quilos já é uma realidade e ele provavelmente vai ser preterido novamente. Esses casos não são mera coincidências, embora sejam excelentes atletas do mais alto nível, 2 deles pegaram o cinturão e o terceiro iria pelo menos ter a oportunidade de disputar, eles jogam na contramão da linha de entretenimento que o UFC vem priorizando. Embora sejam altamente eficientes, isso de alguma maneira é um ponto positivo, o estilo pragmático afasta o público, não dá audiência, não coloca bundas na cadeira para assisti-los, o que automaticamente geraria retorno financeiro para a empresa. No português bem claro, resumindo, não são bons para os negócios. Mais uma prova disso é o que está acontecendo com o Evoloev, número 4 no ranking dos penas, invicto tanto na carreira, 19-0 no cartel, quanto no UFC. Venceu as 9 lutas que fez, sendo as 3 últimas contra nomes bem relevantes. Diego Lopes, que acabou de disputar o cinturão, Aljamain Sterling, ex-campeão dos galos, e Arnold Allen, que frequenta a elite há um bom tempo. Acontece que o russo é um daqueles inimigos do entretenimento. Todas as 9 vitórias dentro da organização foram pela decisão, nenhuma na via rápida. A última vez que um juiz interrompeu uma luta sua foi no já distante ano de 2018, há 7 anos, justamente a última antes de entrar para o UFC. Ele estava na expectativa de ser o próximo desafiante. O campeão Alexander Volkanovski disse publicamente que gostaria de enfrentá-lo, que seria uma luta justa, que ele merece, e nem isso foi o suficiente para o UFC finalmente valorizar o cara. Rodou de novo. Digo isso porque ele postou nas redes sociais nos últimos dias que cansou de esperar, não vai ficar sentado e vai ter que lutar novamente. 26 de julho no card de Abu Dhabi e segundo as informações que estão correndo, o seu adversário vai ser o estreante Aaron Pico, que para quem não conhece, já anota aí, dá um Google, procura saber melhor sobre quem, porque é um potencial campeão, é um cara que vai chegar para fazer barulho e brigar pelo topo. Para quem tá por fora, Pico é um jovem americano de 28 anos que fez toda a sua carreira no Bellator e PFL, venceu 13 das 17 lutas e chega ao UFC carregado de expectativa por conta do altíssimo nível no wrestling. Não disputou as Olimpíadas de 2016 por um fio de cabelo na seletiva e desenvolveu sua trocação ao ser campeão nacional e europeu de boxe antes de estrear na MMA. Resumindo, é um atleta completo. Fiquem de olho nesse rapaz. Ou seja, o Evoloev não só foi sacado da disputa de cinturão, como vai pegar um desconhecido do grande público, um estreante que representa um risco altíssimo. Isso significa que não há qualquer saída a não ser ter que vencer outra vez. Está comprovado que nada neste mundo vai convencer o Dana White a dar uma chance para ele chegar no topo do mundo. Vai ter que vencer na base do cansaço, da insistência, quando não tiver mais o que fazer. E eu digo mais, o UFC não só ferrou o Evoloev, podem ter certeza que estão torcendo para ele perder, para o Pico ganhar para tirá-lo de uma vez por todas da jogada. Aí existem duas óticas. Para quem prioriza a meritocracia, vai apontar e falar, porra,
Sacanagem que o UFC tá fazendo com o cara. Ele merecia, tá provando dentro do octógono. E para quem não pensa assim, imagina se é um brasileiro que tá numa sequência dessa de vitórias e o UFC não dá a chance. Provavelmente estaríamos aqui criticando. Por outro lado, olhando pela ótica da empresa, é aquilo que eu falei no início do vídeo. O cara não empolga, não dá audiência, o estilo pragmático afasta o público. Ninguém tem interesse em assisti-lo. Por melhor que ele seja tecnicamente, isso dificulta e muito na hora de vendê-lo como um produto interessante para trazer retorno para a empresa. O maior favorecido de toda essa confusão é o Yair Rodrigues, que provavelmente vai ser o próximo a disputar o cinturão contra o Alexander Volkanovski no pay-per-view que deve rolar em setembro lá no México, o que é uma baita sacanagem, não faz sentido nenhum nessa luta. O Pantera vinha de 2 derrotas até vencer o Pitbull na última rodada. Outro que pode lucrar nessa brincadeira é o Jean Silva, porque se o Evloev for derrotado, é um a menos no caminho do Lorde. Não acho que o Pico com uma vitória vá para o cinturão. Então isso significa que dependendo contra quem for o próximo passo do Jean, em caso de vitória, o Brasil já pode garantir um novo title shot. Portanto, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: justo o que estão fazendo com o Evloev? Para vocês, o UFC deveria priorizar mais a meritocracia? Se o cara tá vencendo todo mundo dentro do octógono, e no caso dele, atletas da elite também, merece disputar o cinturão? Ou tá certo em deixar o cara para trás, colocar outro no seu lugar, porque ele não vende, não empolga, não se esforça para fazer lutas mais empolgantes e tem mais é que se ferrar mesmo? O que vocês acham a respeito de toda essa situação? Coloquem aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, por favor, porque é muito importante. Hype aí, compartilha também. Tirei uns dias off aí para quem me acompanha no Instagram, viu? Mas estou de volta com aquela maratona de conteúdos que vocês estão acostumados aqui. A semana vai ser muito cheia e eu conto com o feedback de todos. Tamo junto.